libertando ou liberando a adoração. Hoje, na verdade, é uma síntese de toda a série de mensagens, das 10 séries de mensagem. Falei desde o início aqui que nós vamos orar. Eu vou dar uma palavra curta, eu nunca dei uma palavra tão curta como essa de hoje. E nós vamos nos movimentar em oração e uma proclamação de dons e enchimento do Espírito. Amém? Glória a Deus. Lucas 13, 10. Quem estiver assistindo pela internet, estamos ao vivo. Não coloca ao vivo todos os dias para que os membros fiquem em casa, assistindo em casa. Tem que sair de casa, da área de conforto e vir para a igreja. Amém? Somente aqueles impossibilitados mesmo. Lucas 13, 10. Diz assim: e ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia 18 anos. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus, chamou a si e disse-lhes: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é misto trabalhar, nestes depois vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Jesus se opondo à religião. A religião não quer a cura de ninguém, mas Jesus, além da cura, ele quer o bem-estar e quer a transformação. Essa mulher, ela estava há 18 anos aprisionadas pelo espírito. Eu acredito que existem pessoas que estão 18 anos, ou 10 anos, ou 12 anos, ou 14 anos, ou 20 anos, ou mais, preso com uma dor no joelho, achando que aquilo ali é normal. Outros que estão com casamento, com briga e contenda, desde o dia que casaram, e aí eles pensam: é normal, o meu marido é assim mesmo. Imagina que essa mulher, se Jesus, antes de curar ela, falasse o seguinte: o que atua na sua vida, que não te impede de olhar para cima e adorar, olhar para o céu, totalmente curvada, é um demônio. Talvez alguém ia dizer assim: isso é sensacionalismo. Outros iriam dizer: isso aí é espiritualismo. Outros iriam dizer: isso é falta de sabedoria, ver demônio onde não tem. Isso aí é um monte de coisa. Mas quando Jesus, ele disse: se levanta, seja curada, e essa mulher levanta e é liberta desse demônio, aí todos viram que era um espírito. E aí chama a minha atenção na seguinte questão: quantas áreas de nossa vida foram presas por Satanás durante anos e nós achávamos que é assim mesmo? E Jesus nos libertou. Talvez você está aqui e você pensa: eu tenho uma doença aqui, é doença crônica. Então tem uma resposta para uma doença, tem uma resposta para algo que você não conhece a cura, né? Ah, isso aqui é de família, ninguém descobre, é assim mesmo. O meu pai tinha isso, a minha mãe tinha isso, essa dor no ombro, essa dor de cabeça é de família. Todo mundo na minha família tem essa dor de cabeça, isso é normal. Eu não preciso de oração não, isso é normal. Aí 10 anos, 20 anos, 30 anos, até que Jesus denuncia esse espírito, expulsa esse espírito e te liberta, e tu nunca mais sente a dor de cabeça. Eu lembro uma vez que o Jorge Lucas estava de madrugada dormindo, a gente não tinha nem a preta ainda, estava tossindo, uma tosse que não parava nunca, e tossindo, chegava a vomitar. E aí, naquela madrugada, eu falei: amor, vou orar por ele. Sabe, foi aquela coisa, e foi um despertar, irmãos, porque eu poderia ter orado antes. Mas foi um despertar de Deus. Estava ali aqui, ele toda hora, não parava. E depois que nós acabamos de orar, o Jorge Lucas, na hora, irmãos, aquela tosse ininterrupta parou de tossir. Sabe, às vezes a gente pode achar aquilo que é o espiritual, pode achar como normal. Você está entendendo? O inimigo tem formas de nos aprisionar. Eu lembro uma vez que nós morávamos naquele predinho ali, estava eu e aposto o quarto das crianças era de frente. Já tinha as pequenininhas? Ainda não, né? Acho que já tinha a Ruth. Tinha a Ruth só.
Diz que ela estava grávida da Sofia. Eu lembro que naquela noite eu dormi, irmãos, eu tenho um sono muito leve. E nesse sono, se você acender a luz, um barulho no quintal, um cachorro mordendo um plástico, me acorda. Sem falar que eu tenho sonhos muitos interruptos, né? Eu acordo muitas vezes de madrugada. Então eu acordo fácil. E logo eu não consegui acordar de jeito nenhum. Natália falou que tentou me acordar e não conseguiu. Isso é a última parte da história, estou pulando aqui. Estou igual aquelas pessoas que quando mata a piada e quando começa pelo final. Eu estava dormindo e de repente eu tive um sonho. Nesse sonho, eu via um vaso de feitiçaria, aqueles vasos assim, né? Aqueles vasos que ficam na beira da esquina e tudo mais, né? De oferendas. E tinha uma pessoa morta, deitada. Eu estava como se uma estrada Patinguá assim. Era uma estrada bem erma, mas era asfaltada. E eu lembrava que eu desviava dela assim. Nessa época eu não tinha nem moto, não tinha nem habilitação de moto. E eu lembro que eu estava como se eu estivesse numa moto, desviando daquele corpo. E eu estava tão cansado, e eu voltei a dormir. Só que eu acordei assim, muito nervoso, mas meu cansaço era tão grande que eu deitei de novo. Eu abaixei a cabeça. Só que eu nem cheguei a dormir de novo, só encostei a cabeça, eu escutei Deus falando comigo. E não foi, irmãos, na minha cabeça, não foi no meu pensamento, não foi no sonho. Eu ouvi literalmente a voz dele falando para mim assim: Davi, quando eu ouvi a voz dele, eu levantei minha cabeça. Levanta, fizeram feitiçaria para matar sua família. Foi assim, irmãos. Quando eu escutei Davi, eu levantei a cabeça. Eu terminei de escutar aquela voz, eu já estava com a cabeça levantada. Mas a voz foi como se você estivesse falando comigo aqui. A voz era física. Não era uma voz de um pensamento, não era nada disso. Foi algo real. Eu dei um pulo da cama e eu comecei a fazer guerra espiritual. Eu comecei a guerrear para lá, guerrear para cá, falando: em nome de Jesus, o Senhor não toca na minha família, eu te repreendo em nome de Jesus. E nisso, quando eu olhei para a cama, a minha esposa estava deitada, não, estava sentada na cama, assim, abraçada com os dois joelhos, encostada no estrado da cama, na cabeceira da cama, encostada assim, com as duas mãos no joelho. E eu fazendo guerra ali, eu não vi. Só que depois que eu terminei, eu a vi ali. E ela olhou para mim e ela falou: eu tentei te acordar um tempão, várias vezes, e eu não consegui te acordar. A Isabela está queimando de febre, eu estou com angústia, mas uma angústia assim, uma sensação de morte, algo muito ruim. Você lembra disso? Algo muito ruim. E aí eu fui lá no quarto, fiz a guerra espiritual. Quando eu cheguei lá na Isabela estava gelada, ela é branquinha, ela fica toda vermelha quando está com febre, bochecha toda vermelha, estava gelada no sentido de dizer que estava normal. E às vezes você acha, não é nada, mas o reino das trevas estão sempre militando contra nós. Às vezes tu está debaixo de uma atuação maligna e você acha que isso é normal. Uma pessoa fala assim: você precisa ir para a igreja, você precisa buscar, você precisa fazer uma campanha de libertação. Eu tenho percebido essa atuação na sua vida. Você fala: aqui nada, nenhuma palavra entra. A Bíblia diz que o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que vendo não veja e ouvindo não resplandeça a luz do evangelho de Cristo. Então essa mulher, olha que tremendo, no grego a Bíblia diz que essa mulher levantou e começou a adorar. Essa mulher estava presa. Eu lembro uma vez um testemunho de um camarada, acho que foi na Indonésia, eu não sei se foi na Indonésia, se foi em Bangladesh, se foi em algum lugar lá do Paquistão, que os prisioneiros, quando os cristãos são presos, eles são obrigados, eles não podem pegar sol e olhar para o céu. Meia hora de banho de sol que eles têm, os guardas ficam vigiando eles para ver se eles vão olhar para o céu. Se eles olhar para o céu, para o cristão olhar para o céu, eles entendem que o cristão está orando. E eles disseram o seguinte: se olhar para o céu, a gente condena ele à morte. Então, eles, na hora do banho de sol, eles têm que ficar assim, ó. Tem vários homens, olhou para o céu, eles arrastam ele. É o inimigo que quer nos impedir de adorar. É um demônio contra a oposição à adoração. Quer nos impedir de levantar as mãos, de adorar, de vir para o culto, de servir o Senhor. Porque imagina só, a sogra de Pedro
quando ela estava enferma, Jesus entrou na casa dela e curou ela. A Bíblia diz que imediatamente ela levantou e começou a servir o Senhor. Entenda bem, a palavra servir no grego ali significa adorar. Dá a intenção que logo ela terminou e foi na cozinha fazer um café. Ela foi curada, logo se levantou e foi fazer um cafezinho. Dá até a entender que Jesus curou ela porque estava com vontade de tomar um café. É claro que não. A palavra servir ali em grego tem a mesma conotação de adorar. Servos de Baal, adoradores de Baal. Então ela começou a adorar, porque ela estava enferma, talvez de morte, eu não sei. Ela começou a adorar, a servir o Senhor, talvez abraçar os pés deles e servir. O Senhor libertou a adoração. Por que Jesus já estava ali e aquela mulher já não estava adorando a ele? Mas por que ela já começou a adorar depois do milagre? Porque foi liberada a adoração dela. Irmãos, é muito difícil. Uma das formas que o inimigo faz para prender a nossa adoração é que você consegue levantar a mão, parece que o braço tem 300 quilos, quando você sabe que tem 300 boletos para pagar, irmão. Parece que o teu braço tem 200 quilos para tu levantar para adorar, sabendo que um filho está no hospital internado. E nessa forma, o inimigo tenta botar incredulidade e prender a tua adoração. Essa mulher de Lucas 13, 10, se você reparar, diz que quando ela levantou, depois de 18 anos assim, quando ela levantou, ela começou a adorar. Só que no grego, no original grego, diz que ela começou a adorar enquanto foi liberta. Ela levantou adorando. Foi a operação de Deus junto com a nossa adoração. Números capítulo 21 tem uma história muito inusitada de um poço, que eles chegam numa região, um poço velho. A Bíblia só dá menção a isso, a um poço velho. Quando a Bíblia dá menção a um poço velho, significa que aquele poço é seco. Porque se o poço ele estiver com água, eles não chamam de poço velho. Eles chamam de poço da herdade do Beltrano, poço da herdade do fulano. Porque se o poço ainda está funcionando, é porque tem gente ainda indo buscar água lá. E se tem gente buscando água, eles guardam a tradição de quem cavou o poço e de quem deu o nome ao poço. Então, quando é um poço abandonado sem água, é um poço velho. E o povo tinha murmurado há uns dias atrás, e Deus estava querendo matar o povo pela murmuração deles. Mas Moisés ora e tudo mais, e o povo, olha só como que é a atmosfera de adoração. Deus dá ordem ao povo e diz para o povo ir rodear o poço, e o povo começa a adorar em volta desse poço, e o poço brota água. Você está entendendo? Você larga a murmuração, o estio de alma, a sequidão, e começa a adorar e começa a brotar vida na sua vida. Às vezes, irmão, Deus espera a gente adorar para um milagre acontecer na nossa vida, para libertar a nossa adoração. A gente conseguir enxergar o que os olhos naturais não enxergam. Conseguir enxergar o que só o espiritual, o homem espiritual consegue ver. Talvez você esteja falando para mim, que é isso, meu apóstolo? Irmãos, caminhar por uma palavra é caminhar debaixo de milagre. Se você chega, se o teu pastor fala, larga isso e vai, larga esse emprego aí que Deus vai abrir outra porta, isso é caminhar na voz profética do teu pastor, do teu líder. É andar, irmão, direcionamento, não é acatar a ordem de homem, não. É acreditar que aquele homem ali é um homem de Deus, que aquela mulher é uma mulher de Deus, que está te dando direcionamento. Talvez você esteja cego, não esteja vendo, e uma palavra, cria uma estrada, cria uma pavimentação, que vai facilitar a sua caminhada. Sabe, e o camarada fica ali pensando, não sei, e está passando, e nada acontece na vida dele. E o inimigo vai entrando, vai ganhando lugar, e vai ganhando lugar. Quem entende isso? Amém. Outro camarada que estava preso à adoração dele, o gadareno. Ele tinha mais de 2.000 demônios. Que a Bíblia diz que quando os demônios saíram, os demônios entraram em uma vara de porcos que tinha mais de 2.000 porcos. Então, um espírito, ele só ocupa um corpo. Pode até 10 espíritos ocupar o mesmo corpo, mas um espírito não ocupa 2 corpos. Então, tinha mais de 2.000 demônios. Agora, aquele homem tinha sede de adoração, porque a Bíblia diz que uma hora ele estava nas tumbas, provavelmente comendo sangue ou cadáver ou vísceras humanas, porque ele estava possesso, e outra hora ele estava nos montes, porque o monte está relacionado a Deus. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra. Então, porque em nenhum caso o camarada ele é
completamente governado pelo Espírito, está entendendo? O Espírito deixa a mente, o Espírito tem um direito legal de tomar a mente dele, porque ele serve, ele se mistura ali, vai servindo, vai se embolando, mas a mente dele fica sã por um momento, para ele decidir pelo certo ou errado, decidir por Deus ou não. A não ser que seja um estado, a Bíblia chama de jovem endemoniado, aquele jovem que uma hora está bem, outra hora está se jogando no fogo, se machucando. Já viu essa passagem na Bíblia? A minha filha está possessa por demônios, Senhor, e o Senhor Jesus foi e libertou. Mas outros casos, a Bíblia está no contexto lá, Jesus livra o jovem lunático. Outro, Jesus livra um jovem acometido por demônios. Qual é a diferença do lunático para acometido por demônio? Aquele que se joga no fogo, se mutila, ele é um endemoniado. E uma hora ele está livre, outra hora ele está debaixo da atuação do diabo. Outra hora ele está livre, está normal, daqui a pouco manifesta e começa a se cortar. E tem um outro que está o tempo todo debaixo da atuação do inimigo, 24 horas. O inimigo tomou a mente dele e ele aí é chamado de lunático. Nesse caso, a Bíblia não diz que trazem o menino, só trazem a mãe. A autoridade é a mãe e o pai. A mãe e o pai vêm pedir pela libertação, igual aquela mulher surdo-fenícia veio pedir pela libertação da filha, como aquele outro senhor que veio pedir pela libertação do filho. Né? O meu filho é possesso de demônio, meus dois discípulos não foram capazes de expulsar. Então, o lunático, a autoridade, quem tem que ser liberto primeiro? A família, o entendimento da família, a autoridade desce sobre a família e a família liberta ele. Você está entendendo a diferença? E para finalizar aqui, essa parte, depois que nós fizemos todo o processo de libertação, eu vou falar a última parte, que é a parte do Espírito de Deus, amém? Diz assim, Mateus 12, Josafá, não abre a Bíblia não. Josafá colocou a adoração à frente, só essa parte, para a gente caminhar. A Bíblia diz que Josafá se sentiu pressionado, se sentiu muito pressionado. Só que Josafá era crente. E ele orou e ele falou com Deus. Os inimigos eram mais fortes do que ele, os inimigos tinham contratado outros países, porque antigamente tinha isso, contratavam outros países e compravam, né, armas, armamentos. Até hoje existe, tá? Existem alguns países oferecendo para a Ucrânia, oferecendo para outros países, oferecendo bombas, oferecendo foguetes a certo preço, a 2 bilhões, a 1 bilhão, oferecendo. Antigamente se alugava carros de guerra, o Egito alugou 300 carros de guerra para ele. Né? Em vez de ele fabricar, alugou para guerrear contra fulano. Então existia isso antigamente. Então, e também comprava eles para se aliar a gente à guerra. Então eles estavam com 2, 3 nações aí atrás, e Josafá estava ali. Era só Judá, irmãos, não era a nação de Israel. Eu quero lembrar vocês que nesse contexto, não existia mais o país Israel. Nesse contexto, as 10 tribos de Israel já tinham se dissipado, ou seja, as 10 tribos, que agora só ficaram 2 tribos, Benjamim e Judá. Então era uma tribo, era só ali a região de Jerusalém de Benjamim, contra uma nação e com outra nação. Josafá, ele fica entre desespero, é lógico, mas ele vai e coloca diante de Deus. Ele diz, Senhor, e aí, eles estão vindo forte, mas o Senhor é maior, e orou. E Deus disse, você vai colocar os sacerdotes e a arca na frente. E começa a adorar. E a Bíblia diz que ele colocou os levitas dançando, louvando, dançando na frente da arca, na frente da adoração antes da guerra terminar. Sabe o que Deus está ensinando com Josafá? A Bíblia diz que os homens começaram a matar a si mesmos, fugiram ensandecidamente, começaram a se mutilar e não sobrou ninguém. O que nós entendemos com isso? Entendemos que a adoração, ela vem antes da libertação. Você começa a adorar e Deus começa a libertar seu filho, Deus começa a libertar sua casa, Deus começa a libertar seus sonhos, Deus começa a libertar sua finança. Você começa a adorar, coloca a adoração na frente. Quando o inimigo quiser te mutilar, quando o inimigo quiser dizer, apontar uma dificuldade para aprender a adoração, começa a liberar, irmão, começa a liberar a adoração, começa a orar e começa a dizer, Senhor, Tu és meu Deus, Tu és meu Senhor. Quando diz assim, um diagnóstico médico, ou fala assim, vai ter um corte na empresa, diz que 40% vai ser mandado embora. Primeira coisa que o diabo ministra na tua mente você é o próximo da lista. Começa a adorar, irmão, afronta, começa a adorar, coloca o Senhor na frente, e aí você vai continuar empregado. E se Deus te tirar, é porque Deus tem um outro melhor para ganhar o dobro.
Porque Deus nunca vai deixar de honrar aquele que colocou a adoração na frente. Libera a adoração, amado. Muitas das vezes você está encurvado. Amém. Muitas vezes o diabo, ele quer nos encurvar. Ó. Sabe o que é isso? Ó? Se dá uma dor no osso da coluna, você faz isso. Aí daqui a pouco, aqui fica mais confortável andar assim, ó. Por quê? Se tu levanta, dá um desconforto. Aí tu, aqui, pronto, ó. Está mais confortável andar assim. Se eu andar reto, vai doer. Então eu fico aqui. Aí daqui a pouco a dor só passa, se baixar aqui, ó. Aí tu, não vou levantar não, porque se levantar dá uma dor miserável, eu vou ficar assim. E daqui a pouco só assim, e você vai se acostumando e se curvando. Assim é no reino do Espírito, o inimigo bota a mão aqui, ele toma uma finança, ele toma um emprego, ele toma a saúde, ele vai botando contenda no casamento, ele vai se metendo a mão dele em tudo, e você acha, fulano é assim mesmo, é Beltrano, ele nunca vai mudar. Porque você acha que é a pessoa, só que talvez é um espírito que age na vida dele antes de você casar com ele, veio da família dele. Ela é assim mesmo, nada é demônio não, venhamos e convenhamos. É lógico que existem coisas que é discipulado. Que discipulado ajuda, é uma ferramenta maravilhosa, moldar o discipulado. Mas eu estou dizendo que, às vezes, é espiritual. Porque quantas pessoas a gente senta para discipular, discipula, ensina 300 vezes a mesma coisa. E a pessoa parece que não entende, não entra na cabeça da pessoa. E tu vê que já é uma atuação maligna. Aí o líder já começa a orar especificamente, Senhor, não é possível, isso aqui é uma atuação maligna. É uma atuação maligna. Amém? Vamos nos colocar em pé? Vamos orar? E o Senhor quer liberar a adoração nessa noite. O Senhor quer te libertar e o Senhor quer liberar a adoração. O Senhor quer liberar a adoração. Sabe por quê, amado? Eu vou dizer uma coisa para você. Não tem ninguém maior do que o poder do nosso Deus. Não há ninguém maior